Guilherme Frossá, colunista aqui do jornal O Tempo, já conectado conosco. Ô Frossá, concorda aí com o Lélio, com o nosso ouvinte, e já emendo também outra pergunta, né? A avaliação desse início de temporada do Atlético, amistosa ali nos Estados Unidos, o Sub-20 no Mineiro. O Cuca na entrevista falou sobre o ataque, deu uma certa crítica, né, ali no ataque do Galo, falou sobre os reforços. Sua avaliação também, Frossá, boa noite. Tudo bem, Léo? Muito boa noite, um abraço para você, para o Lélio, para toda a nossa audiência. Concordo totalmente, tanto com o ouvinte quanto com o Lélio sobre o Bernard. O Bernard é um jogador que foi muito mal, né, nesse segundo semestre de 2024, a gente esperava outro desempenho, outra postura. Um cara que, claro, não é mais o jogador que era lá em 2013, 2012, aquele pontinha rápido, habilidoso, mas que vinha jogando bem na Grécia, né, no último país que ele jogou futebol antes de vir para o Galo. E a gente esperava um jogador com um rendimento bem maior. O que o Lélio falou sobre o Rubens, eu fiquei com essa sensação clara, inclusive na declaração do Cuca depois do jogo, né? Depois do jogo contra o Orlando, lá na Flórida, nos Estados Unidos. O Cuca falou que o Rubens seria um titular dele nesse início de temporada se não tivesse tido o problema respiratório que teve. O Rubens teve uma infecção respiratória, o que tirou ele do jogo contra o Cruzeiro e fez ele entrar só no segundo tempo contra o Orlando. Eu tô com o Lélio, é na função do Bernard, com certeza, é na vaga do Bernard. Inclusive o Rubens entrou jogando por ali no segundo tempo contra o Orlando, o Bernard saiu no intervalo e o time deu uma melhorada por aquele lado. Na minha cabeça, o Bernard é a terceira opção do Cuca para essa posição. Não significa dizer que ele é a terceira opção para time titular, mas para essa posição, o Coelho que chega hoje, imagino eu que seja o titular ideal pro Cuca, ou caso chegue algum outro reforço para essa posição, e o Rubens está na frente do Bernard, pela questão da imposição física, né? O Cuca precisa de jogadores rápidos e que atacam esse espaço pelos lados do campo, e o Bernard não tem tanto mais essa característica. Ainda acho que ele vai encontrar o seu bom futebol no Galo, é bom jogador, mas para jogar por ali, acho muito difícil. Sobre o início da temporada, Léo, que você me perguntou, até agora, ruim, né? Assim, sem grandes pontos para o atleticano ficar feliz, comemorar. O time do Cuca claramente tem lacunas, né? E o Cuca falou isso abertamente na entrevista coletiva depois do jogo contra o Orlando. Ele disse, olha, uma coisa é quando eu tenho o elenco inteiro na mão e o time não está funcionando. É falta de trabalho, no sentido de encaixar o time, né? Não que não esteja trabalhando, mas no sentido de encaixar o time. Ou seja, aí é com o treinador. Mas nesse momento eu não tenho o elenco, né? Ele foi questionado, por exemplo, sobre o prazo. Quanto tempo a gente pode esperar o Atlético jogando mais agradavelmente, um futebol mais vistoso, vamos dizer assim. E ele falou, não tem como eu dar um prazo porque ainda não tem o time, né? A grosso modo foi isso que ele disse e ele tem razão. O Coelho chegando hoje, o Júnior Santos já chegou, ele tem pelo menos um cara para cada lado para jogar daquele jeito que a gente sabe que o Cuca gosta. Um futebol mais vertical, um jogo mais direto, com muita velocidade pelos lados do campo. Mas ainda falta. Ainda falta mais alternativa ofensiva, com perfis diferentes, com características diferentes, de repente mais uma opção para o comando de ataque. Eu lembro que quando o Galo foi campeão brasileiro em 2021, o Cuca tinha, especialmente na segunda metade do campeonato, Hulk, Eduardo Sacha, que era um ótimo reserva, e Diego Costa como opções para esse comando de ataque. E hoje tem o Hulk e o Daverson, que na minha opinião começou mal, o Daverson, a temporada de 2025. Então o elenco está longe de estar pronto, está longe de estar montado. O Cuca já começa a demonstrar uma certa, não vou dizer impaciência, mas um certo incômodo com essa demora do Atlético na janela. E realmente, eu acho que nessa ele tem razão, porque a diretoria precisa entregar logo o elenco pronto para ele trabalhar. Fevereiro está batendo na porta, esse ano o calendário é diferente, em março já tem Campeonato Brasileiro, e se ele não tiver pelo menos um tempinho com o elenco completo na mão para encaixar esse time, certamente essa demora vai ter impacto negativo nos resultados do Galo de 2025, viu, Léo? E o que você tá imaginando para esse jogo já contra o América, né? Há pouco o Vinícius Andrade conversou aqui conosco, falou sobre o time que voltou hoje pela manhã, tem só um treino na terça-feira para já ter um bom teste pela frente, né? O América até agora com a melhor campanha. Exatamente, o América faz um ótimo início de Campeonato Mineiro. O América fez 7 gols no time que o Atlético não fez nenhum. É bem verdade, é importante deixar claro que o Galo jogou contra o Pouso Alegre com um time que não será o time do Clássico, né? Jogou com os meninos, um desempenho bem
ruim na minha avaliação também desse time sub-20 do Galo nas 3 primeiras rodadas. Mas, de toda forma, o América já está trabalhando com esse elenco nesses jogos de Campeonato Mineiro, valendo 3 pontos com um pouco mais de tempo. Enfim, tem o time um pouco mais encaixado nesse momento da temporada do que o Atlético. É um teste importante. E a gente lembra que a situação do Atlético nesse grupo A do Campeonato Mineiro não é nada tranquila, né? O Galo tem 3 pontos, o Betim, que é o líder do grupo, já tem 7 e não tem confronto direto. No regulamento do Mineiro, você joga contra todos os clubes dos outros grupos, né? E não com os adversários do seu próprio grupo. Então, realmente, o Atlético precisa pontuar o quanto antes. Ainda tem os 2 clássicos, o América agora e o Cruzeiro mais na reta final dessa primeira fase. Mas vai ser um jogo duro, não tenho dúvida. Acho que um jogo parelho, não consigo nem colocar o Atlético tão favorito assim, justamente por isso, né? O time ainda não encaixou, o time ainda tem lacunas. Será que já a gente pode ter aí uma estreia do Júnior Santos, pelo menos indo para o banco? É uma possibilidade. O Cuca disse que ia conversar com ele sobre isso, mas o Galo está longe de ser o time ideal para a temporada de 2025 e vai pegar pedreira, porque o time do América está jogando bem arrumadinho, o time do William Batista do Bruxo, né, Léo? É verdade. Frossar, um abração para você, até a próxima aqui no programa Tempo Esportes. Sempre um prazer, um grande abraço. Ainda nessa semana a gente volta para resenhar mais de Galo. Valeu! Perfeito, combinado. Siga mais no Guilherme Frossar, no nosso portal O Tempo, também nos nossos jornais.